Só vou pôr para gravar, gente, para quem quiser revisar em casa depois. Então, olha só. Eu ajuizei a ação na primeira instância. O processo teve toda a sua tramitação, chegou na sentença. Quero recorrer contra a sentença. Faço uma apelação, também na primeira instância. O juiz da primeira instância recebe a apelação, fica pé da vida, porque alguém está recorrendo da decisão que ele achou linda, maravilhosa, mas não tem problema, ossos do ofício, intima a parte contrária, ela apresenta a resposta a essa apelação através de contra-razões, e aí o processo é remetido para a segunda instância, para a instância superior. Lá, ele vai ser distribuído para uma Câmara, onde nós temos 5 desembargadores. Desses 5 desembargadores, 3 vão julgar o meu recurso. Relator, vogal e revisor, tá? Primeiro, ele vai ser... primeiro vai ler esse processo, esse recurso, é o relator, tá? E aí ele vai ver todo aquele processo, todo aquele recurso. Primeira coisa que ele vai fazer, o juízo de admissibilidade. Ele vai analisar se estão presentes naquele recurso todos os pressupostos para ele ser um recurso. Olha que bonitinho, né? Que pressupostos são esses, professora? São os pressupostos processuais para ele ser um recurso, né? Se ele preenche todos os requisitos processuais, burocráticos, para ele ser um recurso. Ou seja, ele vai analisar se aquele recurso é cabível contra aquela decisão, se a parte é legítima, se ela poderia ter interposto aquele recurso, se ela tem interesse recursal, se ela foi em algum momento prejudicada, se não existia nenhum fato que impedisse ou extinguisse o direito daquela parte de recorrer, se foi feito no prazo legal, se foram pagas as custas e se preencheu todos os requisitos na petição. Estando presente todos esses requisitos, como eu falei agora, o que ele vai fazer? Ele vai conhecer o recurso. Quer dizer que eu ganhei, que a decisão vai ser modificada? Não. Quer dizer que eu ganhei o direito do meu recurso ser analisado na segunda instância. Analisado por quem? Por esse próprio relator? Mais ou menos, né? Por esse próprio relator, mas também pelo colegiado. Quem que é o colegiado? São os 3. O relator, o revisor e o vogal. Então, é como se o relator pegasse, gente, olhasse assim, conheço esse recurso. Por que eu conheço? Porque estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Tem cabimento, tem legitimidade, tem interesse, tem inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tem preparo, tem regularidade formal e tem tempestividade. A gente pode julgar esse recurso. Tá? E aí, o que ele faz? Manda para uma sessão de julgamento, onde ele, mais 2 desembargadores, o vogal e o revisor, vão julgar aquele recurso. Tá? Então, ele manda para o colegiado, só fazer um negócio aqui, para que no colegiado seja feito o julgamento do mérito do recurso. Peraí. Tá? Então, o relator, sozinho, faz o juízo de admissibilidade e, se tiverem presentes todos os requisitos, ele manda para a sessão de julgamento, na qual o colegiado, ou seja, ele e os outros 2 desembargadores,
farão o julgamento do mérito, tá? No mérito, gente, é onde eu vou analisar se aquela decisão estava errada e merece ser modificada ou se ela está certa e deve ser mantida, tá? Então, vamos lá. O processo inicia na primeira instância, tá? Tenho toda a instrução até a sentença. Se a parte quer recorrer da sentença, ela faz uma apelação, né? A parte contra o juiz intima a parte contrária para apresentar a resposta contra as razões e só aí ele manda o processo para a segunda instância. Lá o recurso vai ser analisado por uma Câmara. Na Câmara eu tenho 5 desembargadores, mas só 3 vão julgar o meu recurso. Revisor, relator e vogal. O primeiro a ter contato com ele é o relator, que é quem organiza o processo na segunda instância. O que esse relator vai fazer? Primeiro ele vai fazer o juízo de admissibilidade e vai ver se esse processo preenche todos os requisitos de admissibilidade. Se ele preenche todos os pressupostos processuais que o recurso precisa para ser julgado, tá? Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, regularidade formal, tempestividade e preparo. Preencheu tudo, lindo, maravilhoso, o recurso é conhecido. Ele ganha o direito de ser julgado, tá? E aí ele vai ser julgado pelo colegiado numa sessão de julgamento. E aí vai ser julgado o mérito dele, que aí a gente vai ver se realmente aquela decisão, essa daqui, ó, deve ser modificada ou se ela está correta e deve ser mantida, tá? Professora, e se aqui, ó, não tiverem presente todos os pressupostos de admissibilidade, né? Aí o processo não será conhecido, né? E aí o recurso não será conhecido e aí ele nem será julgado e o processo já volta para a primeira instância para a gente dar cumprimento à sentença, porque aquela sentença se torna imutável, tá? Gente, pergunto a vocês, até aqui temos alguma dúvida? A Rafa entrou também, Larissa, Natanael, Walter já estava aqui, né? Bom dia a todos. Gente, alguma dúvida até aqui? É muito importante para mim que vocês entendam isso, por isso que eu estou batendo nisso. Deu para entender? Deu? Larissa entendeu. Thalita? Deu. Então, ótimo. O que a gente vai ver Professora, agora... Oi? só refresca a minha memória aqui. E nesse caso de não preencher os requisitos do juízo de admissibilidade, o autor do recurso, ele tem mais alguma coisa a fazer ou zero? Vai ter. É um recurso que chama agravo interno contra a decisão desse relator, tá? Eu recorro da decisão desse relator dizendo, peraí, meu recurso preenche sim, ele errou, preencheu, ele deve ser conhecido. Ah, professora, mas o recurso realmente não preenchi, não. Eu interpus no prazo errado. Aí não tem mais nada a fazer, eu não sei cumprir a decisão. Agora, se você acha que o relator errou e que seu processo deveria ter sido conhecido, existe um recurso contra isso, que é o agravo interno. Tá. Ficou claro, não? Não ficou? Aí, gente, presta atenção aqui. O que a gente vai estudar hoje? Isso daqui, ó. Na última aula, a gente estudou isso daqui. Nessa aula, a gente vai estudar isso daqui, ó. O julgamento do mérito. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Gente, cuidado com o que a gente chama de jus esperneandi. Eu tive lá uma decisão, a decisão é contrária ao que eu pedi. Vou recorrer. Calma. E se a decisão estiver certo? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui ajuiza uma ação achando que não tem o direito e achando que não vai perder. Que vai perder. Vocês não concordam comigo? Na verdade, gente, é mais ou menos. Tem muito advogado doido aí, picareta, que ajuiza a ação sabendo que o cliente dele não tem direito nenhum, mas ajuiza só para, ó, tirar um din-din, né? Lá do cliente. Tem que tomar cuidado com isso, não façam isso. BH é uma roça. Rapidinho, você toma fama de advogado de porta de cadeia, de advogado picareta, tá? Cuidado, quando a gente forma, a gente fica doido para atuar. Eu tô falando aí eu tô falando nem de pessoa mau caráter mais não. Eu tô falando de pessoa ansiosa. A gente fica doido para atuar.
né? Todo, quero trabalhar, quero, né, pôr em prática o que eu aprendi na faculdade. E às vezes a gente não analisa bem se o nosso cliente realmente tem o direito, né? Que existem duas situações. Uma que a gente ajuiza, crente que o nosso cliente tem o direito, e tem outra, e aí ele tem o mesmo direito, ou às vezes ele não tem, porque a parte contrária vem com documentos que mostram que o meu cliente não me contou tudo, tá? E cliente, gente, ele não sabe se ele tem direito ou não, ele tem uma vontade. E em cima dessa vontade, ele quer um direito. E cabe a gente falar para ele, olha, tem direito, não tem direito. O advogado não é só para brigar, ele é para consultar também nesses casos, né? Às vezes as pessoas chegam para mim revoltadas porque tem algumas cláusulas do contrato que não as beneficiam. E aí falam, mas por que você assinou? Eu falo assim, porque eu não entendo nada, então eu nem li. Eu falei, por que você não consultou um advogado? Gente, você não faz check-up? Você não faz algumas coisas para prevenir sua saúde? A gente não tá usando máscara, ficando em casa, sei lá mais o que. Ninguém tá ficando mais em casa, né? Horrível isso. Mas estamos usando máscara, passando álcool em gel, com a mão até ressecada. É para prevenir. Advogado também serve para prevenir, né? Para evitar que a gente vai ter problemas. Para ser, né? Para ter essa prevenção. Mas, enfim, a gente tem que falar para o nosso cliente, ó, tem direito, não tem. Mas às vezes se ajuiza a ação. E aí você é surpreendido pela parte contrária, que traz informações e documentações que o nosso cliente não tinha nos contado. E aí, pedido julgado improcedente. Só que a decisão não está errada. A decisão está certa. Meu cliente é que estava errado. Eu vou recorrer só para recorrer? Ou eu vou recorrer só para cobrar mais caro do meu cliente e ganhar um dinheirinho a mais? Isso é chamado de jus esperneante. É como se eu estivesse esperneando sem ter direito nenhum. Então, quando eu vou recorrer, eu tenho que ver se aquela decisão realmente tem um erro. Quando eu vou recorrer contra uma decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, eu tenho que saber identificar muito bem se ela tem ou não um erro. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? Porque, gente, né, existem dois tipos de erro. Tá aqui, ó, no 3. O erro procedendo e o erro injudicando, tá? Então, a gente tem que ver se existe qualquer um desses dois erros para poder interpor um recurso. Fora isso, gente, quer dizer que a decisão não tem erro, eu não tenho por que recorrer, tá? Bom, mas aí vamos falar do juízo de mérito, né? O que é o mérito? É a causa de pedir recursal mais a pretensão recursal, tá? E aí, a pretensão recursal, o que é pretensão recursal? O que eu quero com aquele recurso, né? Pode ser 3. Invalidar a decisão, ou seja, anular a decisão, reformar a decisão, que é modificá-la, ou esclarecê-la, integrá-la, tá? O único recurso que integra, que esclarece a decisão, que esclarece o texto da decisão, é chamado de embargos de declaração, tá? A maioria das outras decisões, dos outros recursos, vão fazer isso daqui, ó. Anular ou reformar a decisão, tá? Bom. E o que é o mérito? Né? Mérito da causa e mérito do recurso. Repare que às vezes o mérito da causa e o mérito do recurso não são as mesmas coisas, tá? Por exemplo, eu ajuizei uma ação de indenização por danos morais contra a Larissa, tá, Larissa? Hoje eu peguei o C para Cristo. Contra a Larissa. E aí, no meio do processo, eu quero produzir uma prova testemunhal e o juiz nega. E julga o meu pedido improcedente. E aí eu ajuizo uma ação alegando cerceamento de defesa, que eu não consegui provar o que eu alegava. Qual que era o mérito da minha causa? Dano moral. Qual que é o mérito do meu recurso? Cerceamento de defesa. Ou seja, o mérito do recurso nem sempre é o mesmo mérito da causa. Mas importante mesmo, gente, é isso daqui, ó. Erro improcedendo e erro injudicando, né? A minha causa de pedir, o que justifica o meu recurso, é a decisão ter um erro em procedendo ou um erro em injudicando, tá? O que é um erro em injudicando, gente? É um equívoco do juiz
ao aplicar a lei material. Ou seja, ele considerar que é direito o que não é direito, ou considerar que não é um direito o que era um direito. Ou seja, é aplicar mal a legislação, tá? Cuidado com isso, porque o direito, ele é uma ciência social aplicada, ele está passível de interpretação. Ele é passível de interpretação. E aí, o que eu estou batendo ali no meu recurso é justamente isso. O juiz interpretou a lei de forma equivocada, porque eu tinha o direito e ele não reconheceu o meu direito, tá? Gente, então, erro injudicando é um erro na aplicação da lei material. Olha o exemplo que eu dei, no meu caso com a Larissa, né? No meio do processo, o juiz não me deixou produzir uma prova e julgou meu pedido improcedente. Aí eu recorro, falando que houve um cerceamento de defesa. Pergunto a vocês, isso é um erro injudicando? O Marcos fez que não com a cabeça. Foi isso mesmo, Marcos? Não é um erro injudicando? Por quê? No meu entendimento, isso não tem a ver com a lei material. Isso tem a ver com o processo. Cerceamento de defesa é erro processual, digamos assim. Ah, Marcos, eu nem converso com você mais hoje, você já entendeu a matéria. É isso mesmo, gente. Cerceamento de defesa, o que é a lei material? É o Código Civil, é o Código Penal, sabe? É aquela lei que me diz qual que é o direito, qual que sabe aquelas, ó, o que a lei me fala? Qual que é a minha obrigação, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer, não é isso? Essa é a lei material. A lei processual é aquela que diz como que o processo deve acontecer, né? Quando eu falo cerceamento de defesa, é lei processual, é Código de Processo Civil, é Código de Processo Penal. Então, não é erro injudicando. Erro injudicando é má aplicação da lei material. É má aplicação da lei que decide se eu tenho direito ou não, tá? Agora, se eu tenho esse problema na aplicação da lei processual e como o procedimento caminhou, aí é isso daqui, ó. Erro procedendo, né? Não é o conteúdo da decisão, mas um defeito da decisão, apta a invalidá-la, tá? Cuidado, gente, que esse erro procedendo, às vezes ele nem aconteceu na decisão. Ele aconteceu lá no meio do processo, mas ele foi viciando todos os atos depois dele, inclusive a sentença, como é, por exemplo, o cerceamento de defesa. Eu dou esse exemplo de cerceamento de defesa, porque ele é o mais comum. É o que a gente mais recorre, falando que houve cerceamento de defesa, né? Inclusive os juízes, muitas vezes eles saem deferindo todo tipo de produção de prova para que a gente não venha alegar cerceamento de defesa, né? Depois. Agora, por exemplo, uma citação que não foi válida lá no começo do processo, ela gera um erro procedendo na sentença, se o juiz considerar que ela foi válida e julgar normalmente. É um outro exemplo, tá? Vocês conseguiram entender isso, gente? Que ainda vou continuar, ainda tem mais coisa aqui. Conseguiram entender a diferença entre erro em procedendo e erro em judicando? Ou não? Sim, tranquilo. Ótimo. Agora vamos lá. Voltei aqui para essa tela, né? Então, quem vai olhar se a decisão teve erro em judicando ou erro em procedendo é o colegiado aqui no julgamento de mérito, ok? Agora eu quero falar uma coisa para vocês, é o seguinte, aconteceu o erro em judicando, houve falha na aplicação da lei material. Ou seja, o juiz se equivocou ao aplicar o direito e considerou direito algo que não era ou não considerou direito algo que era. Nesse caso, o que a gente vai pedir e o que a gente espera que esse colegiado faça aqui no julgamento de mérito é a reforma da decisão. Por quê? Ele não pode mandar de volta aqui e falar, realmente, juiz errou, se aplicou mal a lei. Volta aqui para a primeira instância, juiz, e aplica a lei direito? Não. Ele não pode fazer isso.
ele mesmo aplica a lei de direito. Por quê? É questão, gente, de entendimento, de interpretação. E eu não posso mandar o juiz entender e interpretar de outra forma. Mas como o colegiado é superior, ele mesmo reforma a decisão conforme o entendimento daquele tribunal. Tá? Agora, se é um erro procedendo, ou seja, um erro na forma de proceder, um erro no procedimento, né, é uma falha na aplicação da lei processual. Tá? Eu estou dizendo que houve alguma nulidade naquele processo, que a lei processual não foi, o rito processual não foi observado. Eu nem gosto dessa palavra rito, não, mas para ficar mais claro para vocês. Então, o procedimento aqui não foi correto, tá? Não foi correto. Algo tem que ser corrigido aqui para que a sentença possa ser válida. Então, eu não quero que essa sentença seja reformada, eu quero que ela seja invalidada. Vou pedir a nulidade da decisão. Aí anula-se essa sentença, corrige-se o vício aqui, e aí o juiz tem que proferir outra sentença. Então, no caso de erro injudicando, eu tenho reforma da decisão, e no caso do erro procedendo, eu tenho nulidade da decisão. Isso é importante, principalmente quando vocês forem fazer uma apelação, ou qualquer outro recurso, tá? Se há um erro injudicando, você pede a reforma, e o tribunal reforma. Agora, se o erro procedendo, pede a nulidade da decisão, e aí repete-se o ato que era nulo, de forma correta, e aí se profere nova decisão, tá? Professora, Oi, Lucas. mas aí anula-se só o ato, né? Não, o que foi feito posteriormente segue ou não? Depende. Ixi, essa daí eu tenho que responder depende, Lucas. E depende mesmo, tá? Em que sentido? Se o ato não prejudicou o que veio para frente, eu anulo só ele. Agora, se ele prejudicou o que veio para frente, aí eu anulo o que veio para frente também. Exemplo, na hora da audiência, o juiz não me deixou ouvir uma testemunha, tá? Depois dessa audiência, teve alegações, teve outras testemunhas ouvidas, que não foi aquela que eu quis. Vamos dar um exemplo. Erro médico, gente. Digamos que eu me submeti a uma cirurgia. Passou 10 dias, estou sentindo uma dor abdominal imensa. Aí vou lá no médico, faço uma radiografia, o que percebe? Que o médico deixou um bisturi dentro da minha barriguinha. Esqueceu o bisturi ali. Fui vítima de um erro médico, concordam? Depois que eu me restabeleci, ajuizei a ação, né? Quero voltar lá. Aqui, ó. Ajuizei a ação. E olha só, ajuizei aqui, né, a ação. O que eu faço aqui para provar que eu sofri realmente um erro médico, gente? O que eu posso fazer para provar que eu sofri um erro médico? Tem que fazer uma perícia. Só que eu pedi a perícia e o juiz fez o quê? Indeferiu. Depois da perícia indeferida, houve audiência, houve oitiva de testemunhas, houve as alegações finais e a sentença, que obviamente julgou meu pedido improcedente. Julgou improcedente por quê, professora? Uai, simples. Muito simples. Julgou improcedente? Por quê? Eu não pude provar através da perícia. E o juiz não é médico, não entendeu nada das radiografias. Nem conseguiu enxergar o bisturi lá. Aí sim eu vou recorrer, alegando que houve um erro improcedendo. E vou pedir a nulidade. Óbvio que essa decisão é nula, porque ela está viciada. E que a decisão que deferiu a perícia está anulada também. E eu tenho que fazer a perícia. Agora, a audiência e o oitivo das testemunhas que vieram depois do indeferimento da perícia não estão viciados. Você concorda? Eu posso aproveitar aqueles atos, concordam? Sim. Oi? Sim. Então,
eu posso mantê-los. Então, Lucas, vai depender de caso a caso, tá? Tá tranquilo, tranquilo. Obrigado. Gente, outra coisa aqui. Mais perguntas podem fazer, tá, gente? Quero voltar para cá. Só para alinhar o entendimento aqui. Então, aí volta para a primeira instância de novo para refazer os atos pendentes. No caso, você citou aí, por exemplo, a perícia. Tem que voltar lá na primeira instância. Tem. Quando é E aí, nulidade, o processo volta na primeira instância, ainda que a nulidade seja só na sentença. Ainda que o juiz esteja pedindo erro improcedente, falando que o juiz não fundamentou direito à decisão, por exemplo. Volta para a primeira instância para ele produzir outra decisão. Tá? e volta para o mesmo juiz. Para o mesmo juiz. Tá? Sim. Gente, eu só queria trabalhar algumas coisas com vocês aqui, ó. Recurso conhecido. Preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. Não preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Recurso provido. Preencheu todos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, modificou ou invalidou a decisão. Tá? E recurso não provido. O não provido, gente, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, mas no mérito não modificou ou invalidou a decisão. Tá? Isso aqui é para vocês, primeiro, já ficarem íntimos desses termos, que eu vou, né, querer que vocês utilizem no decorrer do semestre. E, além disso, né, entender. Primeiro, a gente faz o juízo de admissibilidade aqui pelo relator, e o que ele faz aqui é conhecer ou não conhecer um recurso. E os termos são esses: conhecer ou não conhecer. Não vem aqui me encher a paciência depois e colocar lá no trabalho que reconheceu o recurso ou desconheceu o recurso. Porque eu vou desconhecer nota para dar para vocês, tá? Então, é conhecido ou não conhecido. Então, aqui no juízo de admissibilidade, se preenche todos os requisitos, é conhecido, e aí passa para o julgamento de mérito pelo colegiado. Se não conheceu o recurso, não preencheu esses requisitos. E aí ele não pode vir para cá. Ele perde o direito de vir para cá, para o julgamento do mérito. E aí volta para a primeira instância, acabou aquele recurso, não vai nem ser julgado, não vai muito menos modificar, anular a decisão, vamos dar cumprimento à decisão. Tá? Agora, se ele é conhecido, se ele preencheu todos os requisitos, aí eu venho para a decisão do colegiado. E aí o colegiado pode dar provimento ou não dar provimento. Dar provimento é falar, ok, você está certo, eu vou modificar a decisão se for erro injudicando, ou eu vou anulá-la se for erro improcedendo, tá? E não dar provimento é falar, não existia nem erro injudicando, nem erro em procedendo, a decisão era linda, maravilhosa, você está fazendo jus esperneante, não vou dar provimento ao seu recurso, a decisão vai transitar em julgado deste jeito, e aí pode ir para a primeira instância para dar cumprimento a ela, porque ela estava correta. Entenderam, gente? Ou não? Esse esqueminha aqui que eu fiz hoje... Professora. Oi. Os embargos de declaração, eles não vão passar por juízo de admissibilidade, nem ir para o mérito, não, né? Que é só um esclarecimento que a parte pede, não é? Isso. Ele é feito, inclusive, pelo mesmo julgador, tá? Nem vai para o tribunal, não. Nem vai para o tribunal, não, tá? Eu vou ver se esse esqueminha, ou eu ponho para vocês também no sistema faculdade, tá? Que eu acabei de fazer agora aqui.
usando a tela em branco, ok? Gente, seguinte então. Eu vou encerrar a reunião por aqui, porque eu só tenho mais 5 minutos nela. E vou abrir outra. É o mesmo link, vocês entram no mesmo link, tá? Por quê? Eu quero explicar um pouquinho melhor sobre a VA e quero falar ainda mais uma aula, que são os efeitos dos recursos. Ok? Certinho? Então, ó.